Olá, galera! Estamos no episódio 3 de Samurai Warriors. As semelhanças com o Cavaleiro do Zodíaco prosseguem, mas a história continua forte e com um tom único. Então, vamos aqui. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E aqui nós temos uma coisa bem interessante que é treinamento. Pois é, no final do último episódio, a gente já tinha o time completo dos novos Samurai Warriors. No primeiro episódio, melhor, Samurai Troopers, né? Então, no final do primeiro episódio, o Guerreiro da Honestidade é o único sobrevivente da nova tropa, o que faz sentido porque ele é o único honesto lá dentro, entre os samurais, mostrando assim o seu poder da sua virtude. E no segundo episódio, a gente já tem um novo time que é formado meio às peças, com gente com altas habilidades e poderes, mas que não sabe direito mas que ainda está aprendendo a lidar com eles. E diretamente aqui nós temos Yamato, nome que inclusive é de um famoso encoraçado de guerra japonês, que é utilizado inclusive para... tem várias referências isso ao longo de vários animes e mangás, né? Inclusive temos um mangá clássico que também é anime de exploração espacial, que é o Yamato, né? Então, aqui o Yamato, que é o irmão mais velho justamente do Musashi, ele pega e aparece aqui, e como eu falei que ele ia ser o Seiya do grupo, parece que é isso mesmo, já que é aquele com força e potência e ao mesmo tempo todo alegre, empolgado, mas ele tem uma personalidade própria, ele não é simplesmente uma cópia do Seiya dos Cavaleiros do Zodíaco, ele tem um pouco desse jeitão, só que ao mesmo tempo ele tem aquele toque meio de Ikki de Fênix, já que ele é o irmão do Shu, e ao mesmo tempo você vê que ele começa a traçar uma certa rivalidade justamente com o Gai, que é o ninja vermelho do poder do fogo. E, prosseguindo, temos a questão de que o Yamato, ele por ser o último e ele por ter sido justamente expulso, ele não ter passado na primeira vez tentativa de entrar no Samurai Troopers, porque ele era muito impossível, ele, diferente de todos eles, não tem treinamento algum, além do treinamento básico de artes marciais. Então, existe aquela questão de aprender a invocar a armadura. Inclusive, diferente de todos os outros, que a armadura básica, que é chamada de Undergear, aqui under de baixo e gear de ferramenta, ele não consegue nem invocar ela. Lembrando que para invocar essa armadura base, você primeiro invoca essa armadura base para te proteger, e depois você tem uma armadura maior, que é a Yosegear, que é justamente a grande armadura de combate poderosa que te dá poderes elementais e armas extremamente poderosas. E para ajudar a completar esse treinamento, pela primeira vez nós temos realmente tecnologia sendo aplicada de forma diretamente funcional. Até o momento a gente só tinha visto eles serem usados mais como uma equipe de apoio, usando essa tecnologia. Essa equipe nova formada pela Nast, pela menina que era do primeira série lá dos anos 80 e que aqui pegou, anos depois, virou a comandante de todo esse líder, usando a experiência dela, o conhecimento dela, inclusive de escrituras antigas, para tentar montar um novo time de Samurai Troopers. Aqui, até o momento a gente só tinha visto eles como uma equipe de apoio para ajudar a salvar as pessoas, encontrar os samurais, etc. Inclusive, uma coisa que é legal, que é um sistema de comunicação, o único sistema de comunicação que não é afetado pela magia das trevas, assim como aqui aparece um super trem que funciona como base móvel de trabalho, o que é bem bacana. Mas aqui a gente mostra tecnologia futurista mesmo, onde temos todo um sistema de realidade virtual em que 1 hora para o nosso mundo é um dia inteiro dentro dessa realidade virtual para acelerar o treinamento, quase uma versão tecnológica da sala do tempo que aparece em Dragon Ball. E é bem bacana, porque a gente vê finalmente eles aprendendo a se entrosar, o que é importante, afinal cada um tem o seu jeitão, e temos o conceito de que as armaduras funcionam muito melhor em equipe, juntas. Número 2, ver o pessoal realmente treinar
Lembrando que a maioria deles tem um grau de treinamento parcial, mas mesmo aquele que tem... Mesmo o Samurai da Honestidade, que é o Samurai da Água que sobreviveu do primeiro episódio, ele não consegue invocar armadura em níveis maiores, então existe todo um treinamento para poder pegar e invocar armadura. E é muito legal porque não é apenas foco. Existe a questão de você ter uma alta concentração para conseguir invocar, mas não é que você tem que se concentrar em invocar a armadura. Você tem que se concentrar na emoção, naquele poder que é ligado à armadura. E existe uma memória muito legal mostrando quando o Shu... Melhor, o Musashi, que é chamado de Shu, né? O Musashi e o Imato, que é chamado de Ama, eles eram pequenos, dois irmãos órfãos, que eles foram resgatados por um samurai troopers da série original, né? E lá eles aprendem como o verdadeiro poder vem do desejo de salvar o outro e não de destruir o adversário. Então, esse desejo de resgatar o outro, desejo de salvar o outro, quando você concentra ele, é que você consegue usar o seu poder para ativar justamente a sua armadura e conseguir energia justamente para pegar e derrotar os vilões. O que inclusive vai acontecer num momento épico da série, né? Onde o Musashi vai salvar o irmão do Samurai Vermelho que tá atacando ele, só e você descobre que o Samurai Vermelho só fez isso, o Gai, não porque ele traiu os amigos, mas porque ele estava tentando estimular o Yamato a se concentrar em salvar outra pessoa e assim despertar o poder da armadura. E é bem bacana que quando sai essa arena tecnológica, essa arena virtual criada para o treinamento, que lembra muito um dos jogos clássicos, aqueles locais treinamento de artes marciais, eles vão para uma arena mesmo, né? A ideia de uma arena esportiva, onde tem várias pessoas presas lá dentro, só que com um exército de zumbis liderados por demônios que estão querendo pegar e destruir essas pessoas. Lembrando aquilo que foi falado no último episódio, que toda pessoa que é morta por um demônio fica imbuído de energia demoníaca. Então, não acontece nada com a alma da pessoa, mas o corpo fica lá cheio de energia das trevas. Então, arquidemônios conseguem manipular essa energia para manipular esses corpos como se fossem marionetes. E aqui a gente vê dois, justamente, arquidemônios aparecendo e usando seus poderes, não apenas para usar como se fosse um exército de zumbis, mas fundindo eles em zumbis e monstros cada vez mais poderosos. E é bem interessante que tem um momento onde vira um grande samurai esqueleto, que de um lado lembra um pouco o aspecto de samurai demoníaco, que é do grande mestre deles. Então faz sentido, quanto mais energia demoníaca, mais ser justamente a do grande chefe dos demônios, a aparência. E do outro lado, todo esse aspecto meio esqueleto é da hora porque lembra um yokai esqueleto que existe realmente em lendas, folclore e mitologia japonesa, que é falado que ele surge da agonia, do sofrimento das pessoas mortas em campos de batalha. E é justamente uma série de pessoas mortas em campos de batalha que estão originando aquela criatura. Então faz sentido esse aspecto lembrar justamente esse yokai. Então, a gente finalmente tem todos invocando pela primeira vez, no primeiro episódio, a gente tem aquela apresentação de mundo com os falsos Samurai Warriors. No segundo, a gente tem a equipe nova completa do Samurai Warriors finalmente unida. E no terceiro, a gente tem o treinamento e todo mundo usando seus poderes e armaduras plenamente, sabe? Isso é muito legal num mega combate contra monstros samurais de armadura gigante. Assim, uma coisa deliciosa, sabe? E no final temos uma surpresa, porque o samurai que salvou eles no passado, ele volta usando uma armadura tecnológica. Pois é! E além disso, dizendo que ele veio para derrotar os demônios e destruir os Samurai Warriors, os Samurai Troopers. Então, o que diabos está acontecendo? Um detalhe é que existe uma coisa bem interessante que foi comentado no meio desse episódio sobre a questão de forçamento das armaduras, que inclusive não é muito detalhado porque é engraçado como eles tentam explicar como funcionam as armaduras para os samurais e eles começam a pegar e dormir no meio da aula, mostrando, não, a gente quer porrada e ação. Então, o que acontece é que a armadura menor, ela não é simplesmente uma primeira camada de proteção para ter uma segunda camada de proteção para ficar bem protegido. A primeira camada de proteção, que funciona como uma armadura básica, ela serve para proteger da energia negativa que vem
da armadura maior. Mas, Luiz, que energia negativa é essa? Recordando uma coisa que eu falei no primeiro episódio, e que inclusive é teoria minha, de que, melhor, resulta uma teoria minha, que é o seguinte: na série original Samurai Troopers, lá dos anos 80, do qual essa série é continuação direta, é falado que as armaduras dos Samurai Troopers são fragmentos da armadura demoníaca do Rei dos Demônios, que o poderoso monge, eras atrás, quebrou a armadura em 9 fragmentos, cada fragmento virou uma super armadura extremamente poderosa. E o que acontece é que o Lorde Demônio, no primeira série do Samurai Troopers, o objetivo dele era preciso reunir as 9 armaduras para poder pegar e virar o demônio completo. 4 eram servos dele, que depois se rebelaram quando viram que ele só queria pegar as armaduras de volta e devorar eles no processo, né? E os 5 que são heróis, inclusive como são partes de uma armadura maior, eles conseguem se fundir numa armadura branca, que é a armadura do sol, a armadura do inferno, né? Então, se eles estão falando aqui que é para proteger contra a energia negativa das armaduras, então continua o conceito de que essas armaduras, as armaduras dos heróis, são feitas continuam sendo as mesmas armaduras do passado, criadas a partir da energia demoníaca, que ainda são fragmentos da grande armadura das trevas. Então, faz sentido um guerreiro surgir com o objetivo: que eu acho que pode ser, eu preciso, para a única forma de eu evitar que o mal continue, que o mal fique ainda mais poderoso, eu preciso destruir essas armaduras. E faz todo sentido ele usar uma armadura tecnológica, que pode ser a ideia. A gente precisa destruir essas armaduras que vêm da energia das trevas e substituir por armaduras que não têm essa energia das trevas. E o meio de fazer isso é usar armaduras tecnológicas. Então, eu tô bem curioso para ver como vai ser pra frente essa história, como vai ser esse combate, já que a gente tem 3 forças diferentes. Inclusive, é mostrado que não é do grupo da Nest que vem esse samurai tecnológico. Existe uma terceira força, um terceiro grupo com alta tecnologia, com alto conhecimento e com acesso diretamente aos samurais antigos. E o legal é que a gente vai poder descobrir o que aconteceu com cada um desses samurais. Lembrando que é falado que as armaduras, elas têm sintonia forte com o pessoal na faixa de 15 anos. Quanto mais longe disso, menor a sintonia. Então faz sentido os outros guerreiros, à medida que eles foram tendo uma idade avançando, eles pegando e perdendo a sintonia com as armaduras, indo atrás de novos usuários, a equipe formada pela Nest, para pegar e achar outros samurais. Só que temos um detalhe: se a sintonia é maior em torno de 15 anos, então é em torno entre 14 e 16 anos que tinham os primeiros Samurai Troopers, e a história fala que ela se passa 35 anos depois, significa que eles estão na faixa dos 50 anos esses samurais, sabe? Então estamos falando de o pessoal que, de um lado, a gente não sabe até onde tem sequelas de décadas lutando nos corpos deles, só que ao mesmo tempo um pessoal com uma experiência brutal e uma mentalidade totalmente diferente, ao eles terem na faixa de 50, dessa garotada de 15 anos de idade que pega e são samurais novos. Então tô bem interessante para ver como vai aparecer os outros samurais, se eles estão... Os samurais mais antigos estão ligados a isso ou não. Se as outras 4 armaduras elas vão aparecer como heróis também mais pra frente na história. E eu acho que isso reforça mais a minha teoria de que os acontecimentos estão sendo manipulados pelo Senhor das Trevas para que o Guy, que foi criado como filho do Senhor das Trevas e quer matar ele agora, na verdade, ele recupere, mesmo sem perceber, o poder de todas as 9 armaduras para dar o poder, para novamente recuperar o poder da armadura demoníaca suprema pro vilão. Lembrando que o vilão não é o mesmo do Samurai Warriors anterior. O grande vilão Arago, que era chamado de Scorpion no Brasil, ele foi destruído na série original. E agora temos o Lord Hanaga, que é um novo demônio que assumiu o posto. E faz todo sentido ele querer novamente criar a armadura suprema do mestre dele para assim poder governar o mundo. Então, coloque as suas teorias aqui embaixo, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!